Fala galera, voltando aqui com os palpites agora do dia 13/8, né? Tem jogão, então a gente começa com um jogo bom, né? Começar com coisa boa logo. Flamengo Internacional, Flamengo jogando no Maracanã, oitavas de final, primeiro jogo de ida. Flamengo sempre forte em casa, né? Sempre joga com o apoio da torcida do Maracanã. Flamengo vem numa fase boa, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo tem uma derrota que foi pro Atlético Mineiro na bobeira, né? Na saída de bola da equipe. Era um jogo até que o Flamengo estava melhor, acabou tomando gol. E o empate contra o Ceará fora de casa, o restante aí o Flamengo conseguiu vencer o Atlético Mineiro, né, fora de casa, que tá que foi pros pênaltis. Venceu o Mirassol, venceu o Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Vem na sequência boa. O Inter vem na sequência ruim. O Inter venceu o Bragantino até no último jogo, 3-1 fora de casa, mas veio de um empate com o Fluminense no Maracanã. O Fluminense tinha vantagem, porque o Fluminense tinha vencido o primeiro jogo do Copa do Brasil, empatou com o Vasco em casa também, perdeu para o São Paulo em casa também, então perdeu para o São Paulo, perdeu para o Fluminense em casa e empatou com o Vasco em casa. Então o Inter veio numa fase bem ruim, né? Fora de casa conseguiu empatar com o Fluminense e venceu o Bragantino também, que não está numa fase muito boa. O elenco do Flamengo é time para brigar por todos os campeonatos que participam, né? Tá fora da Copa do Brasil, mas é um time que vai brigar em todos. Eu vejo a vantagem para o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo banco que o Flamengo tem também. Tá pagando 1,55, 1,57, não chega a pagar 1,60, né? Não achei nenhuma casa que pague 1,60. Mas está pagando razoável pelo que é o Flamengo hoje, né? Pelo que é o time do Flamengo. Então, nesse primeiro confronto aí da Copa Libertadores, oitavas finais, a gente vai de casa, Flamengo, para estar vencendo esse jogo aí. Agora a gente vai para mais um jogo aqui da Libertadores, um jogo equilibrado, né? Mas não tão por cima assim, mais por baixo. Cerro e Estudiantes da Argentina. O Cerro costuma fazer bons jogos em casa. A gente vai pegar aqui, até abrir já aqui, ó. Os últimos jogos do Cerro. O Cerro não perdeu nos últimos 5 jogos, tem 2 empates, de 0-0 e 3 vitórias. A gente pegar agora o Estudiantes, vem de 3 vitórias seguidas também. Interessante, bastante interessante isso. Um confronto entre as equipes, deixa eu ver se tem algum confronto, não tem confronto entre eles, né? Tem sim aqui, 1-0 Cerro e 0-0 um outro jogo. Como é um jogo de mata-mata, acredito que seja um jogo mais equilibrado. O Cerro, quando pega uma equipe mais forte também, tendência a um pouco mais de equilíbrio e segurar um pouco mais a partida. Então, para esse jogo, eu vejo com bons olhos aí para apostar em poucos gols, né? Menos 2,5 pode ser uma possibilidade, mas vai ser uma possibilidade um pouco mais arriscada, né? Tá pagando 1,48, 1,50 no menos 2,5 gols. Mas para esse jogo eu vou no menos 3,5 gols na partida. Tendência de jogo equilibrado, não tanto ataque assim. Quem fizer vai tentar segurar um pouco a partida, então a gente vai nesse menos 3,5 gols aqui a 1,19, 1,17, dependendo da casa que você utiliza. Então, para Cerro, Portenho e Estudiantes, a gente vai de menos 3,5 gols na partida. Agora a gente vem para a Sul-Americana, a gente continua na América do Sul, agora na Sul-Americana a gente tem o Bolívar e o Cienciano. O Bolívar jogando em casa. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo do Bolívar, né? O Bolívar em casa é complicado, né? É um time chato jogando em casa, dificilmente perde, tem altitude a seu favor, então conta muito isso pro Bolívar, né? Ainda mais em competições internacionais, que as outras equipes não têm o costume de estar indo para altitude jogar. A gente pegar os últimos jogos do Bolívar, que ele perdeu por Jorge Wilstermann, né? Perdeu aqui o outro jogo também fora de casa, mas campeonato local, como eu falo, fica um pouco mais igual, vamos dizer assim. Agora, como é um campeonato sul-americano, a gente pega aqui, ó, fez 3-0 no Palestino no último jogo. Então o Bolívar sempre tem essa questão a mais aí do fator casa, né? Para deixar ele mais favorito. Cienciano nos últimos jogos, vem sem derrota nos últimos 2, né? Empatou e venceu um outro. E fora de casa, o Cienciano, ele não vence, olha, o fator aí considerável, né? Não venceu nos últimos 5 jogos fora de casa. Vamos ver quanto que tá pagando aqui pro Bolívar vencer esse jogo, né? Eu vejo o Bolívar favorito, dificilmente o Bolívar vai perder essa partida em casa. Pagando 1,50, 1,52, não chega a 1,55, tá meio que baseado ali no Flamengo e Inter.
Só que tem uma diferençazinha aí na altitude, né? Então, para esse jogo Bolívar, esse ano, pela Sul-Americana, a gente vai de casa para estar vencendo, Bolívar para estar vencendo. Então, casa nesse confronto aí da Sul-Americana. Agora a gente vai aqui para os Estados Unidos, a gente continua na América, só que agora América do Norte. A gente tem um confronto aqui da Copa dos Estados Unidos, quartas de final. A gente tem um jogo entre Filadélfia e New York, o Red Bull. Jogo interessante. A gente for ver aqui os últimos jogos. Tá um favoritismo aqui pro Philadelphia. No New York não tem vindo muito bem, né? Nos últimos jogos aqui a gente for ver o Philadelphia, ele não perdeu nos últimos jogos. O New York Red Bull, né, perdeu aqui naquele torneiozinho maluco aí do Estados Unidos do México, né? E perdeu um jogo aqui pro Chicago Fire na MLS. O último jogo em casa venceu. Um fato muito interessante é o que nesse jogo? Ambas marcam, ó. Filadélfia, ambas marcam. Todos os jogos são ambas marcam. Tem um ali que é amistoso, né? Frankfurt. O Red Bull também, ó. Ambas marcam. E 2 jogos aqui que não teve ambas marcas. No confronto entre eles, não tem batido ambas marcas. Tem batido 1,5. Um não bateu 1,5. Uma aposta interessante que eu gosto para esse jogo, a gente for ver aqui as odds para gols, como que tá. Dá uma olhada aqui. No a meio gol tá sacanagem, né? 0,5, né? Um gol deve sair nessa partida. Mais de 1,5 pagando em 26, tá bom, tá interessante. Se é mais de 1,5. E mais de 2,5 pagando. Cadê o 2,5? Passou já. Pagando 1,70, tá pagando bem. Dá uma olhada no ambas marcas. Para ver quanto que tá nesse ambas marcas aqui. Ambas marcas 1,73. Tá legal essas odds. 1,5 tá interessante, não tá? Pensei que tivesse um pouco mais baixo, até esse 1,5, mas tá bem interessante. Vale quem quiser arriscar um pouquinho, ambas marcam mais de 2,5. Acho válido também, mas eu vou deixar aqui como palpite o mais de 1,5. Eu gostei desse 1,5 aqui, cara. Eu gostei desse 1,5 pagando 1,24, 1,25. Tá legal esse mais de 1,5 gol aí. 1,26 na Betão aqui, né? Gostei, vou para esse jogo aí entre Filadélfia e New York Red Bull. A gente vai em gols, mais de 1,5 gols na partida. Agora a gente vai para um confronto aqui, ó, na Europa, entre PSG e Tottenham, Supercopa da UEFA, final. Confronto interessante, muito interessante. O Tottenham ele perdeu algumas peças, né, nessa última janela de transferência. O PSG tem um bom elenco, né, foi campeão da Liga dos Campeões, foi vice-campeão mundial nesse torneio mundial aí que teve nos Estados Unidos. É um bom time e não tem muito o que discutir nesse jogo, que não é um time para ganhar. Não sei se vai vir aquela goleada quando o PSG tem feito nos últimos jogos, né? Tem ganho bem os jogos, a gente vê que é 4-0, 2-0, 4-0, mais um outro 2-0 aqui, jogos com gols, né? Mas é um jogo para o PSG vencer. Então nem adianta ficar olhando muito aqui essas questões de jogos anteriores, que a temporada está começando agora. Mas pelo que tem mostrado o PSG e tudo, o que é a equipe do PSG, pagando 1,45, tá pagando de fato realmente o que é pro jogo. Não tem, se tivesse um pouco mais baixo seria ruim, mas tá pagando legal. Então não tem muito o que pensar aqui nem discutir, né? O jogo final da Supercopa da UEFA é PSG para vencer o jogo. Quem quiser ser um pouco mais cauteloso entra pro PSG ser campeão, né? Aí vai pênalti, prorrogação, se tiver prorrogação, pênalti. O PSG tem que ser campeão. Mas eu vou direto aí pro PSG vencer o jogo pagando 1,45. Então, casa vence a partida nesse jogo.